Hoje, culto de Santa Ceia, eu queria trazer uma reflexão para vocês a respeito do tempo. Eu ouvi certa vez alguém dizer que o lugar mais rico do mundo não são os Estados Unidos, aonde flui a bolsa financeira, nem os Emirados Árabes, aonde existem os maiores centros petrolíferos, mas que o lugar mais rico do mundo são os cemitérios. Ali existem empresários que nunca foram empresários, médicos que nunca foram médicos, livros que nunca foram escritos, casamentos que não aconteceram. E o motivo é que essas pessoas morreram com suas riquezas. Não souberam aproveitar o tempo, a brevidade do tempo, não entenderam a razão da sua vida, protelaram, existiram, mas não viveram. E eu digo isso porque nós já estamos no mês de agosto, e já são 2 anos de pandemia, roubados de nós. E às vezes a gente vê a pessoa num ano, e quando você vê no outro, você fala, meu Deus, como que essa pessoa acabou? E assim, para morrer, basta estar vivo. A gente acha às vezes que as pessoas novas nunca vão morrer, como se idade fosse imunidade. Também não é. E a gente vive esse tempo que passa tão rápido, deixa cabelos brancos, rugas. E a pergunta que eu faço para você hoje é o que você tem aprendido com o tempo? O que o tempo tem te ensinado? O que o tempo tem te influenciado? A palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, será eternamente. Mas quando a gente fala da concepção do ser humano, o ser humano é o ser mais ignorante quando nasce, para passar a ser o ser mais inteligente quando cresce. E isso acontece a partir de 2 coisas: a ação do tempo na vida do homem e as relações interpessoais. É o acesso ao amigo, ao colega, ao professor, ao entendido. E quando a gente cresce, a gente melhora, a gente muda, a gente é transformado. Eu tenho dito aqui na igreja que para a borboleta virar borboleta, ela não precisa de milagre, ela precisa de esforço. Ela precisa fazer força para sair do casulo. E às vezes a gente tem que sair do nosso universo para entender entender melhor as coisas. Sabe por que o processo da largata é tão difícil para virar borboleta? Porque ela está presa à terra. Mas quando ela vira borboleta, ela vai voar. Ela vai conhecer o céu. E você tem que desejar profundamente sair do lugar que você está e viver coisas grandes, sonhos grandes, projetos grandes. Meu irmão, ninguém sabe quanto tempo que tem para viver. Então eu preciso olhar para o tempo que eu tenho hoje e entender algumas coisas. A primeira delas, presta atenção no que eu vou te dizer. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Não, eu vou repetir isso. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Quanta gente na igreja vivendo de ansiedade, tomando remédio, pensando, meu Deus do céu, eu não vou viver isso, eu não vou conquistar isso. Meu irmão, se você está fazendo a sua parte, fica tranquilo, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Vai chegar. Agora, ao invés de você pedir que chegue rápido, você tem que pedir que você esteja preparado. Porque chegar nos lugares altos é até fácil. Permanecer que é difícil. Para permanecer, a gente tem que ter emocional. Sabe, eu fico vendo quantas coisas eu pedi a Deus. E eu briguei com Deus porque não chegava no tempo que eu queria. E quando chegou a minha vez, quando Deus colocou-me no lugar que eu pedi, eu entendi. Por que Deus não me colocou antes? Às vezes eu fico vendo gente pedindo,
pastor, eu oro para mim, para que eu seja promovido, para que eu seja gerente. Eu posso te fazer uma pergunta? Você tem emocional para mandar alguém embora que tem família? Para olhar para uma pessoa sabendo que ela tem família, que tem filho, que a família toda depende dela, e diga assim: você não é bom profissional, estou te mandando embora. Você tem um emocional para ver essa pessoa chorar diante de você e falar assim: me dá mais uma chance, você é crente. Você tem emocional para ter meta, para viver de meta todo mês, meta alta, ter que levar serviço para casa. Às vezes a gente quer os lugares altos, mas a gente não entende que os lugares altos, eles chegam a partir da construção do tempo, da maturidade que Deus vai gerando em nós, dos recursos que Deus vai nos dando, da inteligência que Deus vai nos trazendo. Quantas pessoas você vê trabalhando em ônibus, motorista, e chega um dia que ele surta, larga o ônibus no meio da rua e some. Então eu quero te ensinar uma coisa hoje. A Bíblia diz que João Batista, Deus preparou ele por 30 anos. Foi preparado no deserto. Ninguém estava vendo ele, mas o tempo estava tratando ele. Comeu o que ninguém comia, pensou o que ninguém pensava. Deus agiu na vida dele de uma maneira única. Mas quando ele apareceu, não apareceu um menino. Apareceu um homem trabalhado pelo tempo, que tinha discurso, tinha vocabulário, tinha inteligência, sabia o que queria falar. E aí a Bíblia diz que Deus o exaltou. Jesus disse assim: nascido de mulher, ninguém foi igual a João Batista. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Deus não está perdendo tempo com você, Deus está investindo tempo em você, está te tratando, está te aperfeiçoando. Mas uma coisa eu te garanto: o novo e o incrível vai chegar na tua vida, porque Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém, meu irmão? Você já parou para pensar que Jesus, uma vez a mãe dele disse para ele assim: faz um milagre, Jesus. E ele diz assim: mulher, o que tem eu contigo ainda não é chegada a minha. Até para Jesus tinha coisa que ainda não era tempo. Às vezes você tem tanta vontade de fazer tanta coisa, seja na igreja, seja fora da igreja, e você vive debaixo de uma ansiedade. Meu irmão, acalma esse coração. Agrada-te no Senhor, diz o salmista, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não tem ninguém mais interessado no teu sucesso que é Deus. Eu uso uma frase aqui na igreja, vou dizer de novo: o lugar que você quer chegar, Deus já está de braços abertos para te esperar. Mas se prepara. Você quer trabalhar como gerente, como patrão, como alguém que vai exercer autoridade sobre a vida dos outros? Primeiro, prepara o seu emocional. Procura livros de estratégia, liderança. Escute pessoas que são mais inteligentes que você. Aprenda um segundo idioma, se capacite. Porque, irmão, nós só temos essa vida. Nós só temos essa vida. E aí você precisa entender uma segunda marca que o tempo traz. E presta atenção nisso que eu vou te dizer. O tempo que foi, esse não volta mais. Vendo tanta gente na igreja que vive do passado. Eu conheço tanta gente que vive do passado. E olha que interessante, a própria Bíblia diz assim, que nós não devemos dizer que bons tempos eram aqueles. Que a gente precisa ter um olhar de esperança para o futuro. Na verdade, a Bíblia nos incentiva a desejar o futuro. E eu posso te fazer uma pergunta? Será que você está tão cansado do tempo da vida que você já não deseja o futuro? Irmão, 2020 foi difícil. 2021 está sendo difícil.
mas eu quero ser boca de Deus nessa igreja, profeta de Jeová. Eu quero profetizar, mas 2022 todo mundo vai estar vacinado, 2023 vai estar todo mundo vacinado, não vai ter mais pandemia, vai ter tempo de honra, vai ter tempo de glória, vai ter tempo de restauração, vai ter tempo de ter saúde para a igreja. Quem está me entendendo? Tem que desejar isso. Você tem que sonhar com isso. Eu sonho com o futuro da minha casa. Presta atenção, ei, olha para mim aqui. O tempo que passou, esse não volta mais. Eu fracassei no meu casamento, eu fracassei na minha vida sentimental, eu fracassei com os meus filhos, eu fracassei. E quem disse que foi só você que fracassou? Eu sempre entendi que um erro na vida não justifica uma vida de erros. Quem não errou? A Bíblia diz que Maria e José estão andando, quando eles param para perceber, cadê Jesus? Eles perderam Jesus, erraram com Jesus. Pai perder filho? Olha para mim aqui. Hoje é dia dos pais. E eu tenho certeza que todos os filhos dessa igreja conseguem olhar para trás e dizer assim: meu pai errou muito comigo, a minha mãe errou muito comigo. Na minha casa, irmãos, era assim, ó: meu pai comigo, minha mãe com a minha irmã, faixa de Gaza. A minha mãe dizia para mim assim: eu te odeio, você é um lixo, se eu pudesse eu te matava. Eu cresci vendo minha mãe me bater, me espancar. Mas presta atenção, eu parecia muito com meu pai, parecido com meu pai fisicamente, e meu pai era um homem omisso dentro de casa. Chegava 2, 3, 4 horas da manhã, a minha mãe tinha ódio do meu pai, do comportamento do meu pai, ela não podia bater no meu pai, eu era a cara do meu pai. O que ela fazia? Descontava a raiva que ela tinha do meu pai. Do mesmo jeito, meu pai odiava o comportamento da minha mãe. Por quê? Porque ele era boêmio, minha mãe era religiosa. Ele queria ir para a balada, minha mãe queria ir para a igreja. E minha irmã se parecia com a minha mãe. Aí o que meu pai fazia? Tudo que a minha irmã pedia, ele falava: não tem dinheiro. Nós crescemos assim. Só que quando eu fiz 18 anos, eu aceitei Jesus. E esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo em direção ao plano da soberana vocação. Ei, meu irmão, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus me deu um ministério, Deus te deu um ministério. Que ministério, pastor, que Deus te deu? O ministério da reconciliação. Aonde você chega, Jesus chegou, e Ele veio para curar, Ele veio para salvar, Ele veio para libertar, Ele veio para construir de novo as famílias, reconstruir as mazelas dessa vida. Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Então deixa Deus tratar você. Hoje é dia dos pais. E você está assim: eu estou cheio de raiva do meu pai, eu estou cheio de raiva do meu pai. Tem gente que chega a dizer assim: eu queria que meu pai morresse. Não, que tem que morrer teu orgulho. Que tem que morrer esse sentimento dentro de você. Porque Jesus disse que nós deveríamos perdoar até 70 vezes. Irmão, família é família. Chacoalha essa pessoa que está do seu lado e fala assim: família é família. Eu aprendi que para o estranho eu derramo o meu suor, mas para minha casa eu derramo meu sangue. Família é família. Então, o tempo de Deus é o tempo certo. As coisas sempre acontecem no tempo de Deus. O tempo que passou não volta mais. Terceiro, que marcas eu estou deixando para esse tempo? Que marcas que você está deixando para esse tempo? Sabe, tem uma passagem na Bíblia que eu acho bonita.
Atos 17:6 diz assim: são esses homens que têm alvoroçado todo mundo e agora chegaram aonde nós estamos. Eles estão falando dos apóstolos. Os apóstolos que agora chegaram na Macedônia estão falando de Jesus, estão incendiando as pessoas, influenciando as pessoas. Eles estão usando o tempo que eles tinham para marcar vidas. E a pergunta que eu faço para você é: o que você tem feito para marcar a vida das pessoas? Irmão, não é questão de ser rico, é questão de ter amor. A pastora Márcia Perosini deu um exemplo que me marcou profundamente. Ela disse: olha, quando ela assumiu a igreja lá, a Santa Ceia, ela queria fazer uma Santa Ceia muito bonita, e tinha uma irmãzinha lá, que fazia umas mesas muito feias, muito feias. Aí ela olhou a irmã e disse: irmã, eu vou te ajudar. Comprou umas revistas para a irmã, ensinando a fazer mesas bonitas. E ela disse que essa irmã todo dia ia, pegava um paninho, montava a mesa, chegava para a pastora e dizia: ficou bonito, pastora? Está do jeito que a senhora gosta? E a pastora incentivava, dizia: claro, está linda. E ela foi pegando tanto amor por fazer a mesa da ceia, que ela começou a comprar panos, ela costurava. E toda a Santa Ceia, a igreja esperava qual que seria a mesa que seria feita. E essa irmã, por mais de 20 anos, a função da igreja, a função na igreja dela foi fazer a mesa da Santa Ceia. E a pastora Márcia diz assim que, desde que ela morreu, a igreja nunca mais teve mesas tão bonitas quanto as feitas por aquela mulher. Que marca que você está deixando? Que marca que você está deixando na vida do seu filho? Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente olha os filhos da gente com 20, 30 anos, você pensa: mas ele tem muita vida pela frente. Quem te disse isso? Nós acabamos de ver uma tragédia que aconteceu. A filha do presidente da nossa igreja, 27 anos, morreu. E a gente evita falar eu te amo, como se falar eu te amo fosse uma vergonha. A gente evita abraçar, a gente evita beijar, a gente evita dar carinho. E a gente esquece que todo ser humano precisa disso. Eu ouvi o Marcelo Almeida dizendo, ele disse: eu tenho 50 anos. Meu filho me chamou para fazer uma caminhada de 20 quilômetros. Eu fui com ele. E ele disse assim: eu fui porque eu quero deixar marcas na vida do meu filho. Eu quero deixar marcas. Ele disse: estou fazendo algo intencional. Eu quero que ele se lembre do que eu estou fazendo. Ei, olha para mim aqui. Você precisa desejar isso. O seu filho tem que ter memórias. A maior referência de um filho é o pai. Jesus dizia assim: o que eu faço, eu não faço porque eu quero, eu faço porque o pai me pediu. A maior referência do filho era o pai. E eu profetizo na vida dessa igreja que os nossos filhos terão os pais como a maior referência dessa terra. O seu filho não é filho de youtuber, o seu filho não é filho de internet, o seu filho não é filho de mídia, o seu filho é filho do céu, é filho de profeta, é filho de pastor, é filho de homem que conhece o reino de Deus, vive para servi-lo. Serão guiados, cuidados, ensinados. Irmão, em nome de Jesus, Pai, você que está aqui, brinca com seu filho, sorri com seu filho. Você não precisa deixar riqueza para o seu filho. Você não precisa deixar muita coisa para o seu filho. Se você fizer ele homem, se você fizer a sua filha mulher, gente de bem, honesta, cuidadosa. Tem uma história e eu encerro aqui. Dizem que o pai chamou o filho quando ele foi morrer e disse para o filho assim: filho, olha para mim, o pai está com câncer terminal, vai morrer.
E o filho começou a chorar. E ele disse assim: filho, quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você viu o seu pai levantar a mão para sua mãe? Ele disse: nunca, pai. Alguma vez algum cobrador chegou aqui em casa me procurando e eu disse para você que eu não estava? Nunca, pai. Alguma vez você viu eu mentindo para sua mãe e sua mãe chorando? Nunca, pai. Alguma vez você já viu o seu pai falando para você não ir na igreja? Nunca, pai. Ele disse: então eu cumpri minha missão. Faça como eu fiz. Isso é ser pai. Ser pai não é deixar bens. Ser pai é deixar valores. E eu profetizo que a nossa igreja é uma igreja que tem pais, que manterão os valores do reino de Deus. Eu profetizo que o seu filho vai te ver orando, porque homens, apesar de viris, se dobram à majestade daquele que é todo poderoso, Pai da eternidade. Eu profetizo que os teus filhos vão te ver amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Eu profetizo que os teus filhos vão te ver mantenedores da casa, porque assim Deus te constituiu. Eu profetizo que os teus filhos vão te ver cabeça da casa, porque assim o Senhor instituiu. E eu profetizo que debaixo do teu governo vai ter uma família saudável, para que o nome de Jesus Cristo seja engrandecido nessa terra. E quem recebe essa palavra, dá uma salva de palmas para Jesus.